Olá, estamos aqui para mais uma aula do projeto Educa Belém, Matemática do 4º e 5º ano. Meu nome é Elison Ferreira, sou professor da Escola Milton Monte, estou colaborando com vocês aqui nessas nossas aulas remotas. Então, hoje nós trabalhamos já nossos sistemas de medida nas aulas anteriores e hoje nós vamos prosseguir, mais com outro objeto do conhecimento que nós vamos acompanhar hoje. Mais uma vez, retrato que estas aulas do projeto Educa Belém, elas procuram dar base para que os alunos possam ter condições de realizar as atividades em casa. Então, para isso, o suporte do livro didático, acompanhamento familiar, acompanhamento no programa através da televisão e da internet é muito importante para isso. Vamos tentar levar a nossa aula de forma bem simples, bem direta, para que os alunos possam entender a base. E aí, a partir da base, eles possam trabalhar muito bem os seus conteúdos nas suas casas também. Então, vamos para o nosso slide para a gente acompanhar o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos trabalhar mais uma vez grandezas e medidas. Aqui nós temos para o 4º e 5º ano e o nosso objeto do conhecimento. Para o 4º ano, área de figuras construídas em malhas quadriculadas. Para o 5º ano, área e perímetro de figuras poligonais, algumas relações apenas. As habilidades que nós trabalharemos. Para o 4º ano, nós vamos trabalhar a habilidade de matemática 21, que é medir, comparar e estimar áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas, pela contagem dos quadrinhos ou de metade com quadrinho, reconhecendo que duas figuras com formato diferente podem ter a mesma medida de área. E vamos também para o 5º ano, a habilidade vai ser a habilidade de matemática número 20, concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, nós trabalharemos isto no dia de hoje e nós vamos acompanhar aqui também algo importante para a gente. Nós precisamos, como a gente sempre faz nas nossas aulas, entender os conceitos, para a partir dos conceitos saber o que é que nós vamos trabalhar nas nossas aulas aqui. Então, o primeiro conceito que nós precisamos trabalhar, figura plana. O que seria figura plana? Vamos no nosso slide aqui. O conceito de figuras planas. Figuras planas são aquelas que possuem apenas comprimento e largura, ou seja, figuras bidimensionais. Aí nós vamos trabalhar também aqui, só para fazer um comparativo, sobre as figuras espaciais, que são tridimensionais, ou seja, acrescenta o conceito de volume. Aí volta aqui para mim, aí nós temos o seguinte: poxa, professor, você já falou sobre figuras planas, o que são figuras planas, e já vem com a história de bidimensional e tridimensional. Vai ficar muito fácil da gente perceber através da ilustração aqui no slide que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui para o slide, nós temos aqui, ó, figuras planas são aquelas que possuem comprimento e largura, ou seja, figuras bidimensionais, são duas dimensões. E aí as espaciais são aquelas que são tridimensionais, ou seja, 3 dimensões. Observe aqui, aqui eu tenho uma figura bidimensional. Por quê? Porque ela tem apenas comprimento e largura. Ela tem o comprimento, tem o comprimento e tem a largura dela. Quando nós comparamos com a figura tridimensional, aí nós percebemos a diferença. Aqui, 2 dimensões, largura e comprimento, e aqui nós temos 3, porque além da largura e do comprimento, nós temos também a profundidade aqui, ó, que seria a questão que nós chamamos de conceito de volume. Aqui é diferente aqui. Então aqui fica bem claro saber o que são 2 dimensões, quando eu estou trabalhando com medidas, que é largura e comprimento, e aqui eu tenho 3 medidas. Eu posso medir assim, eu posso medir dessa forma e posso medir também a espessura dessa figura aqui. Então, desta forma, fica bem fácil nós compreendermos o que é uma figura bidimensional, o que é uma figura tridimensional. E aqui nós vamos trabalhar hoje com figuras planas, ou seja, aquelas figuras bidimensionais. Em outra aula, nós vamos trabalhar com as questões das figuras tridimensionais e espaciais, que aí nós vamos trabalhar com poliedros e corpos redondos também. Agora, nós chegamos aqui também.
Outro conceito que é importante, o que é um polígono, porque eu vou falar nisso daí também. Então, para o aluno não saber, peraí, ele falou em polígono, o que seria esse polígono? Basicamente, uma figura plana, que nós já sabemos o que é uma figura plana, já vimos agora, que é aquela que tem apenas duas dimensões, largura e comprimento. É uma figura plana, uma região fechada por segmentos de reta, no mínimo 3 deles. Em suma, todas as figuras planas com 3 ou mais lados são chamadas de polígonos. E aqui a gente vê as principais figuras planas. Triângulo, olha, um segmento de reta, que é isso aqui, outro aqui, outro aqui. Formei, fechei, eu tenho um triângulo e aí eu tenho um polígono. E aqui eu tenho os principais polígonos regulares, que é triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono e decágono. E aí cada um deles, triângulo, tem 3 ângulos, 3 lados, 3 ângulos. Quadrado, 4 lados, 4 ângulos. Pentágono, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8. Eneágono, 9. E decágono, 10. Isto é apenas, faltando aqui para mim, isto é apenas para introduzir um conceito que nós vamos trabalhar. Também trabalharemos polígono, também trabalharemos ângulos, também trabalharemos a questão da referência de lado desses polígonos, mas em outras aulas. Então a gente já guarda isso um pouco para quando chegar nesse momento a gente já saber, lá atrás eu aprendi o que é polígono, lá atrás aprendi o que é figura plana, e aí a gente vai trabalhar muito melhor a partir de então. Vamos voltar para o nosso slide para acompanhar. E aí nós vamos para o nosso assunto, ó, malha quadriculada. E aí nós vamos ver o que seria essa malha. Não tem nada a ver com roupa. Malha quadriculada que nós temos em matemática, olha aqui, já tem uma porção de quadradinhos aí, ó. E aí se eu puder perceber aqui, ó, eu tenho aqui 10 quadradinhos acima e tenho 10 quadradinhos abaixo. Eu tenho uma malha quadriculada decimal aqui, porque tem 10 aqui, ó. 10 aqui e 10 aqui. E aí eu venho para o conceito de malha quadriculada. O que é essa malha quadriculada? É um quadro, e aqui a gente pode perceber, com linhas e colunas. Olha as linhas aqui. E olha as colunas aqui, ó. Linhas e colunas que formam quadrados de mesma medida. Isso aqui é muito importante a gente entender, até para ampliação de desenho, para localização de croquis, mapas, outros são assuntos que vai trabalhar, que a gente utiliza muito esta malha quadriculada para poder entender como funciona isso. Então aqui o conceito é um quadro com linhas e colunas que formam um quadrado de mesma medida. E aí a nossa atividade de hoje ela vai envolver justamente essa malha quadriculada. Vamos continuar aqui com um exemplo. Olha aqui uma malha quadriculada aqui para localização. Aqui é legal, quem trabalha também gosta de trabalhar com batalha naval. Ó. Aqui eu tenho, onde está localizado este animal aqui? Ele está na letra D, coluna, ali, linha D, coluna 2. Ó. Então ele está no D2. Esse aqui está na casa do C4. Esse aqui acho que é um pavão, está na casa, na linha A7, coluna 7. Então aqui eu vou localizar também. Percebam como isso é interessante. Olha outra aplicação da malha quadriculada, muito bacana. Tem gente que está lembrando, eu gosto muito de xadrez, pratico xadrez. E aqui nós temos um tabuleiro de xadrez com as peças aqui. E nós temos aqui as referências, para quem joga xadrez e sabe da notação algébrica, você tem aqui a numeração e tem as casas aqui. Então aqui, por exemplo, este peão aqui está na casa R5 aqui, ó. E aqui nós temos o bispo que está na L1. Então essas questões são trabalhadas com malha quadriculada também. E aí, desta forma, voltando aqui para mim, nós vamos utilizar muito a malha quadriculada nessa identificação para compreender como a gente pode entender, localizar objetos e tudo mais. Então, esse assunto ele vai puxar outros também. Vamos acompanhar também a relação que nós temos aqui no nosso slide. Duas relações que nós vamos trabalhar hoje também, tanto para o quarto quanto para o quinto ano. Perímetro e área de uma figura plana. Percebam, nós já sabemos o que é figura plana. É aquele
Figura que tem apenas duas dimensões, largura e comprimento. Mas aí, professor, o que é perímetro e o que é área? São duas unidades de medida, mas diferente, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Perímetro. Olha o que é perímetro. Perímetro é a medida do contorno de uma figura plana. Olha, figura plana de novo. Por isso que nós trabalhamos logo no início. Aí o perímetro o que é? É a medida do contorno de uma figura plana. Aqui na figura vai ficar um pouco mais claro aqui. Percebam aqui que eu tenho 3 figuras planas aqui, diferentes. Eu quero o perímetro. O que seria esse perímetro aqui delas? Olha, o perímetro seria o contorno. Essa parte aqui em vermelho, que seria isso aqui. A medida desse contorno aqui é o que eu chamo de perímetro. Não confundam o conceito. O perímetro não é só o contorno, é a medida do contorno de uma figura plana. Então, por isso que nós precisamos identificar isso aqui. Então, aqui nós temos... Assim, calculamos o perímetro através da soma das medidas de um lado de uma figura plana. Olha aqui, ó. Posso somar aqui para descobrir isso aqui. Nós vamos ver adiante nos slides como isso funciona. Olha aqui. Aqui eu tenho uma figura aqui. Uma malha quadriculada e eu tenho aqui vários espaços delimitados e coloridos aqui. Olha como nós vamos utilizar a nossa malha quadriculada no dia a dia. O que seria isso, então? Opa, já apareceu aqui pátio, sala, quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. Aí eu já identifico, é uma planta, uma planta de uma casa, né? Bem rudimentar, mas uma planta de uma casa, em que aqui eu tenho pátio, eu tenho sala, quarto, cozinha, banheiro e área de serviço. E aqui eu tenho, olha, 7 quadradinhos. Aqui eu tenho, aqui ó, eu quero descobrir o perímetro dessa área, dessa figura toda aqui. Então aqui eu começo a contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui 8, 9, 10, 11, 12, até o 15 aqui. Prosseguindo o contato, fazendo todo o contorno dela, eu tenho 22 até aqui. E até aqui eu tenho 30. Então, para fazer toda a medida de todo esse contorno aqui, eu encontrei 30. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e venho somando. E ao chegar ao final do contorno, eu cheguei a 30. Então, o que isso significa? Que nesta figura aqui, que eu tenho uma planta de uma casa, o perímetro, considerando que cada quadradinho aqui teria 1 metro, estou considerando a unidade medida como 1 metro de lado, de cada quadradinho desse, o perímetro dessa casa no total seria 30. Isso tudo da área total. Agora percebemos aqui, eu já estou me antecipando e dizendo o seguinte: professor, nós trabalhamos perímetro. Então perímetro vai ser a soma da medida do contorno de uma figura plana, certo? E nós trabalhamos, percebemos lá que nós íamos trabalhar perímetro e área, que é o nosso próximo assunto agora. Isso, voltando aqui para mim um pouco, isso é importante. Nós estamos trabalhando com malha quadriculada, já entendemos o conceito de figura plana, malha quadriculada, que tem é um quadro delimitado por linhas e colunas que formam quadradinhos da mesma medida. E aí nós já estamos percebendo como nós podemos utilizar isso. E aí vamos entender dois conceitos, perímetro e área. Isso é muito importante para que nós não confundamos. O perímetro é a soma da medida do contorno de uma figura plana. E agora nós vamos entender um pouco sobre área. São dois conceitos diferentes. Por isso a gente pede atenção para isso. Então aqui no nosso slide, voltando aqui para o slide, nós temos área. O que é área? É a medida da superfície de uma figura plana. E aí bem simplesinho para entender, ou seja, a área é o que está dentro do contorno. Vamos ver aqui, ó. Mais uma vez, nós temos a nossa malha quadriculada e aqui dentro da malha quadriculada eu tenho um espaço todo em verde, né?
Aí, o que seria? Se eu fosse calcular o perímetro, eu teria que somar a medida deste lado, deste outro aqui, deste, aí eu teria a medida do contorno, que seria o perímetro. Mas eu já estou trabalhando com área, então como é que eu posso entender isso? Olha o que seria a área. A área é o que está dentro do contorno, é a medida da superfície da figura plana. Então aqui eu posso calcular de duas formas. Aqui eu posso contar quantos quadradinhos tem dentro desse contorno aqui, ó. Aqui no caso, no total, nós percebemos que tem 25 quadradinhos. Então a área desta figura plana, que é essa parte interna aqui, a parte de dentro, nós temos 25 quadradinhos. E aí a gente vem aqui, ó. Podemos calcular a área de um retângulo multiplicando o valor da base pelo valor da altura. E a unidade é o quadrado. Aqui, ó, nós temos duas formas de entender a área. A área é a medida da superfície de uma figura plana, ou seja, que está dentro do contorno. E podemos também calcular a área de um retângulo multiplicando o valor da base pelo valor da altura, que a unidade é o quadrado. Por exemplo, aqui eu tenho o que é base. Base é o que está aqui, ó, o que dá base, o que fica abaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho a altura. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 5 vezes 5, 25. No caso aqui, vamos verificar aqui, ó, nesse exemplo aqui. Aqui eu tenho uma malha quadriculada. Aqui eu tenho, olha, para especificar, cada um desses quadradinhos aqui, nós temos a medida, considerando também aqui a medida de 1 metro de cada lado. 1 metro assim, 1 metro assim, 1 metro medindo aqui e 1 metro aqui. É um quadrado. Então, esta área dessa aqui, quanto daria aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. 9 metros quadrados seria a área dessa figura. Se eu quisesse o perímetro, aí eu teria que somar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esta figura aqui, ela tem 12 metros de perímetro e 9 metros quadrados de área. Vamos entender um pouco melhor aqui, ó. O que eu falei para vocês aqui, ó. Eu tenho mais uma figura plana e aqui eu identifiquei o que é base. Isso aqui que fica abaixo. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 3. Então, como eu vou calcular essa base? A área desta figura aqui. Estamos trabalhando com área, duas formas. Eu posso pegar aqui e contar os quadradinhos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 quadradinhos internos aqui. E aí, se eu não quiser, eu tiver uma malha muito grande, eu posso pegar a base, que eu contei aqui são 7 quadrados, e multiplicar por 3 quadrados, que é a altura, ó. Base vezes altura. E aí, eu voltei aqui, ó. Nesse exemplo aqui, a base é 7 centímetros, aqui a minha unidade. Lembre que nós trabalhamos metro lá e aqui eu estou trabalhando com centímetro. Eu preciso perceber a minha unidade. Então, a base aqui é 7 centímetros e a altura é 3. Tenho as mesmas unidades, eu vou multiplicar a base vezes a altura. 7 centímetros vezes 3 centímetros. 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, 21 centímetros. E a unidade, como eu estou trabalhando em área, ela é o quadrado. Percebam como é muito fácil identificar a resolução da área. Então, voltando aqui para mim um pouco. Então, esses conceitos sobre malha quadriculada, sobre figura plana, sobre perímetro e área, são importantes para que a gente possa compreender e saber como é que eu vou resolver essa questão. Entender também que no perímetro a unidade é normal. Na área eu preciso multiplicar essa base, porque vai ser metro vezes metro e aí ela vai para o quadrado. Mas essa é uma outra discussão adiante
que a gente pode trabalhar melhor com relação a isso. Nesse momento, para o quarto e quinto ano, a gente precisa entender que a unidade da área ela vai ser elevada ao quadrado. Isso a gente vai trabalhar depois, possivelmente, e nas séries subsequentes, como a gente chega a essa questão do quadrado, do cubo e assim por diante. Mas nós vamos adiantar para o nosso assunto de hoje. Vamos voltar mais uma vez para o nosso slide aqui. Nós temos aqui, ó, lembrem daquela figura que eu mostrei para vocês aqui, que é, no caso, uma figura de uma casa. Bem simples para a gente entender. Nós estamos trabalhando com relação à área. Se eu identificar quanto é a área total desta figura aqui que representa uma casa, aí eu vou ter que contar os meus quadradinhos aqui, ó. Todos os quadrados aqui. E aí eu vou identificar, ó. Olha só. Sei que está dando para ver aqui. Nós temos o total de quadradinhos aqui, ó. Eu contei, coloquei aqui, dá 56 quadrados. 56 quadradinhos aqui. Então, levei um tempo. 1, 2, 3, 4, até chegar nos 56. E aí, como vimos, sendo que nesta figura cada quadrado mede 1 metro, a área total da casa é 56 metros quadrados. Mais uma vez, eu poderia contar aqui individualmente cada quadradinho, mas também poderia fazer o seguinte: quantos eu tenho aqui na base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos eu tenho aqui na altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 7 metros aqui e tenho 8 metros aqui. Ao multiplicar 7 vezes 8, eu terei 56 metros quadrados, como nós fizemos anteriormente. Então percebam que é muito fácil, você identifica o que tem, a quantidade na base e multiplica pela altura, sendo uma figura plana. E aqui nós estamos trabalhando com um retângulo. Voltando aqui, é importante. Para a gente calcular área, perímetro de figuras, aqui nós optamos por utilizar figuras retangulares. Mas o triângulo que você pode ver seria mais ou menos um retângulo dividido por 2, aí nós já teremos uma relação de base vezes altura dividido por 2. Não vamos trabalhar isso nessa área, mas entendendo aqui o que nós estamos trabalhando sobre figura plana, sobre um retângulo, como calcular o perímetro e a área de um retângulo, vai ficar muito mais simples entender como isso vai funcionar nas demais figuras planas e os quadriláteros também, ou outras figuras geométricas que nós vamos trabalhar. Vamos prosseguir no nosso slide aqui para a gente fixar um pouco melhor isso aí também. Nós temos aqui, ó, mais uma vez, gostei disso aqui porque ele deixa bem fácil aqui. Aqui, anteriormente, só voltando aqui, ó, nós trabalhamos o cálculo da área total desta figura plana. Mas e aí, professor, como é que fica aqui? Aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho mais um, aqui eu tenho outro, aqui. Se eu quiser calcular a área total desta figura, nós já vimos, dá 56 metros quadrados. Mas cada espaço dessa planta tem um, ó. Aqui eu tenho quanto? Eu tenho um pátio aqui, olha. O meu pátio aqui, ele tem 6 metros quadrados de área. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Lembrando que a minha unidade de medida é 1 metro aqui, ó. 1 metro quadrado aqui. Então aqui eu tenho 6 metros quadrados. Já aqui, esta área aqui, que seria a sala, ó. Olha quantos metros quadrados tem a sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros quadrados. Então isso é importante para a gente perceber como a área ela vai mudar a partir da contagem do que eu tenho internamente a esse contorno de cada uma. Aqui eu tenho o quarto. Olha o quarto. Quanto teria de área o quarto? Também 12, olha. Ele é uma figura diferente porque ela ela está numa posição diferente aqui, o retângulo, com relação à sala, mas a área dele se equivale, ó. 12, 12, porque eu tenho 3 de base e tenho 4
de altura, 3 vezes 4, 12. Aqui eu tinha 4 de base e 3 de altura, 3 vezes 4, 12. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui eu tenho o próximo espaço da casa, que é aqui a cozinha. A cozinha aqui nessa área tem 16 metros quadrados, porque aqui eu tenho 4 de base e aqui eu tenho 4 de altura. 4 vezes 4, 16. Aqui o banheiro, eu tenho 6 metros quadrados, 3 vezes 2. Ou seja, o banheiro dessa casa é igual ao tamanho do pátio dessa casa. E aqui, ó, a área de serviço. Eu tenho base 4 e altura 1. 4 vezes 1, 4 metros quadrados aqui, né? E aqui, ó, na figura, com cada quadrado mede 1 metro. Observamos a área de cada espaço aqui que nós percebemos isso. Muito simples entender o que seria a área, né? Então, desta forma, bem simples, voltando aqui para mim. O que nós percebemos aqui na nossa aula de hoje? Já vamos trabalhar um pouco melhor com relação a isso. Conceitos de figura plana, conceito de malha quadriculada, conceito de perímetro, conceito de área e como calcular cada um deles. Voltando, lembrando que vocês têm isso disponível na televisão e também na internet essas aulas. Então pode voltar lá para entender um pouquinho mais sobre como calcular isso. É uma base para que a gente possa compreender os nossos problemas com relação a isso. Vamos voltar para o nosso slide aqui. Olha que figura aqui. Eu tenho duas figuras planas aqui e olha a diferença de formato de cada uma delas aqui. Vamos fazer uma comparação. Aqui eu tenho uma figura azul e eu tenho uma figura vermelha. Vamos calcular a figura azul. Olha o perímetro da figura azul, 18 centímetros e a área 12 centímetros quadrados. Vamos ver o perímetro. O perímetro nós já vimos, nós somamos a medida dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, o contorno dessa figura aqui tem 18 centímetros. Aqui eu estou trabalhando já com centímetros. 18 centímetros. E a área? A área dela é 12 centímetros. Vamos ver se dá 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 quadradinhos, 12 centímetros quadrados. Ou seja, o perímetro é o meu contorno, a medida do contorno, e a área a medida da superfície, ou seja, o que está dentro do contorno. Vamos ver a questão da área vermelha aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ou seja, o perímetro da área vermelha, dessa figura vermelha, deu 20. E vamos ver, então, o perímetro é a soma da medida do contorno. Vamos ver a área, que é o que está dentro do contorno, ou seja, os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, na figura vermelha, eu tenho 20 centímetros de perímetro e 12 centímetros de área. Percebam que as duas figuras têm a mesma área, só que o perímetro é diferente. Por isso que nós precisamos atentar para os conceitos de como calcular o perímetro e como calcular também a área numa figura plana. Então aqui, ó, eu tenho aqui uma planta, agora mais elaborada, que nós temos aqui, e aqui eu posso calcular o quarto A, que tem 2,5 por 3, que ele vai ter a área de 7 metros quadrados, o quarto B, 2,5 e 3,5, banheiro 2,5 por 3,5 por 2,5, a cozinha 3,5 por 3,5, que dá 12,25 metros quadrados, e a sala 24,75 metros quadrados. Percebam como nós trabalhamos isso aqui. Aqui já está mais bonitinha a área, né? Então, os conceitos que nós trabalhamos hoje, voltando aqui para mim, foi malha quadriculada, figura plana,
perímetro e área e como calcular esses dois. Eu espero ter contribuído um pouco mais com vocês, que na próxima aula nós vamos trabalhar com problemas envolvendo essas medidas. Muito obrigado e até a próxima.